Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa terça-feira, nesse novo ano, novo ciclo que acaba de começar. Eu desejo que esse seja um ciclo repleto da presença de Deus e que você esteja posicionada no centro da vontade dele para alcançar e viver todas as suas promessas e prosperar plenamente no seu propósito. Nós retomamos o devocional Mulheres Posicionadas e nessa nova versão, querendo fazer jus ao tema principal, ao nome até desse devocional, ao propósito dele, que é alcançar cada vez mais mulheres, nós vamos trazer a cada mês do ano uma mulher das Sagradas Escrituras, né? Uma personagem que fez parte da história das Sagradas Escrituras, que nos impulsionaram, nos fortaleceram na caminhada e jornada de fé e principalmente são exemplos para nós nos dias de hoje. Então, exemplos do que fazer, exemplos do que não fazer, influência principalmente, mulheres de influência de nome, mulheres que se posicionaram no seu devido tempo e por isso colheram os frutos desse posicionamento em Deus. E nesse mês de janeiro eu escolhi falar de Sara. Então, Sarai, né, quando foi chamada como mulher de Abraão, quando Deus fez a promessa de fazer deles um povo numeroso, ainda que já idosos, e ela, no caso, infértil. Para começar, nós vamos ler aqui 2 versículos no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz assim: Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos ler só até aqui, para a gente não onerar muito no tempo e para dar foco, né, na mensagem principal. Quando nós falamos de Sara, nos lembramos de uma mulher que era estéril e já avançada em idade para gerar uma criança em seu ventre, humanamente falando, claro. Porém, Sara tinha uma palavra a qual o Senhor liberou acerca do seu futuro. Através do ventre dela, um povo numeroso nasceria, ou seja, ela seria mãe de nações. É estranho pensar nisso quando nós olhamos com a nossa visão humana limitada. Como que uma mulher estéril, com mais de 60 anos, poderia ser a matriarca de uma nação? Sinceramente, eu também duvidaria. Principalmente vendo, né, se passar aí mais de 30 anos após a liberação da palavra. Aliás, 30 não, foram 25 anos no total. Mas, de toda forma, 20 anos é um tempo muito longo de espera. E, claro, a gente sabe que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Nós sabemos que o tempo Kairos é o tempo perfeito do Senhor. Mas, pra gente, na nossa limitação, né, é muito difícil imaginar que, poxa, ainda vai acontecer? Será? Será que Deus não esqueceu? Será que Deus não esqueceu do que Ele me chamou? Será que Deus realmente vai cumprir isso? Será mesmo que Ele está olhando para mim, lembrando da promessa que me fez? Assim como Deus liberou uma palavra sobre a vida de Abrão, essa também reverberava sobre a vida de Sara, que na época ainda era chamada Sarai, e após 25 anos Deus cumpriu essa promessa. Hoje Ele nos chama para reafirmar o que nos prometeu, ainda que tenham se passado muitos anos. O que Deus te prometeu e que meses, semanas e até mesmo anos já se passaram e a sua fé talvez não está mais conseguindo contemplar. Eu quero te lembrar que para o dono do tempo não existe atraso. O tempo dele é perfeito. Nós ficamos afoitos porque queremos ver se concretizando, mas a promessa é sobre ele e não sobre nós. Ou seja, Deus é a prova de falhas. Ele é a prova de tempo. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Continue crendo. Ainda que o cenário esteja caótico e muito difícil, ele permanece fiel. Eu quero te encorajar hoje a se posicionar para buscar ao Senhor um direcionamento novo, um fortalecimento na estrutura mesmo da sua fé e até mesmo do seu emocional, porque muitas vezes, quando o nosso emocional não está tão bem assim, e acontece porque nós somos humanos, ele acaba ofuscando em algumas vezes a nossa fé, dependendo da forma que ela está sendo regada, dependendo da forma que nós estamos a tratando diariamente. Então eu quero te encorajar hoje a falar com o Senhor,
a declarar com seus lábios, com a sua voz, de forma audível, porque a gente sabe que Deus sonda nosso coração, Ele sabe dos nossos pensamentos, mas é importante que isso saia dos nossos lábios, porque nós sabemos que a nossa boca ela tem poder de gerar vida e morte. E quando nós declaramos a palavra, quando nós falamos com o nosso Deus, além de liberarmos essa palavra para a nossa alma, que muitas vezes está aflita, está afoita e não está conseguindo enxergar aquele milagre ainda como possível, aquela promessa como uma possibilidade de ainda acontecer, por mais que o cenário seja difícil, muitas vezes nossa alma, aliás, a nossa fé talvez está ali, como uma sementinha num grão de mostarda, mas está precisando ser regada. E às vezes a nossa alma está tão abalada que ela acaba sobressaindo a nossa fé. Então nós ficamos afoitos, nós ficamos muitas vezes ou desesperados, ou em certos momentos podemos ficar até descrentes de que aquilo ainda vai acontecer. Então eu quero te encorajar a falar em voz alta para que a sua alma escute e logo se sujeite à voz do Espírito que te diz: ainda está de pé, a promessa vai se cumprir. Falaria eu e não cumpriria? Acaso sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? O Senhor diz para nós hoje, Ele está reafirmando promessas. Ele quer que nós nos posicionemos para que possamos viver o nosso propósito. Aquilo que nos cabe nós devemos fazer, aquilo que cabe ao Espírito Ele fará certamente, porque Ele não é homem para que minta, Ele não fica devendo nada para ninguém. Então declare em voz audível, para que a sua alma escute e seja encorajada por esta palavra. E declare também para que todo mundo espiritual escute e saiba que você, ainda que cansada, ainda que aflita, ainda que preocupada, ainda que com medo, continua confiando naquele que prometeu, porque a promessa é sobre ele, não é sobre nós. Declare aí agora, repita essas palavras com fé, crendo que o Senhor já liberou tudo aquilo que você precisa. Senhor, perdoe-me por não conseguir enxergar o cumprimento da promessa que o Senhor me fez. A minha capacidade humana é limitada, mas eu peço que o Senhor abra os meus olhos, me capacite para viver tudo o que o Senhor disse a meu respeito e fortaleça a minha fé para que eu me mantenha firme em Ti, dia após dia, ainda que eu não esteja vendo nada. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu quero te encorajar a compartilhar essa palavra com outras mulheres que talvez você conheça, que façam parte do seu ciclo de amizade, do ciclo de pessoas que você talvez tenha até um certo contato, pessoas que talvez Deus tenha entregue à sua memória agora, que precisam dessa palavra, que precisam de uma palavra de renovo, de ânimo, de coragem para fortalecer a sua fé. O ano acabou de começar e a nossa esperança não está no ano que começou, a nossa esperança está no nosso Deus. A nossa esperança está na palavra dele que nunca volta vazia, que nunca deixa de se cumprir. Eu te encorajo agora a ser uma evangelizadora, a ser uma multiplicadora de sementes. Aquilo que nós recebemos é para que multipliquemos e possamos também transbordar na vida do próximo. Quando você faz isso, você está evangelizando. E eu te espero aqui amanhã para que nós possamos falar novamente de mais lições que aprendemos, mais aprendizados que teremos para a nossa vida prática diária através da vida de Sara. Lembre-se de buscar ao Senhor, confie nele de todo o seu coração e se posicione para receber tudo aquilo que ele já te prometeu e tudo aquilo que ele já liberou sobre a sua vida. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.